Irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Ainda com os nossos olhos fechados, levante as suas vozes ao Deus Todo-Poderoso. Coloque diante da presença dEle todas as questões do seu coração. Se algo te aconteceu pelo qual você deve se alegrar, eleve a sua voz e o seu coração a Deus em gratidão por tudo que Ele fez. Se alguma coisa te entristeceu, se alguma coisa te incomoda profundamente, se há algo que está além da sua capacidade, faça com sinceridade uma oração a Deus, um pedido de socorro, porque um coração quebrantado não será desprezado pelo Senhor. As vozes que se levantam com toda sinceridade sempre foram e serão atendidas por Deus. Por isso, Senhor, todos nós estamos aqui esta noite e levantamos as nossas vozes para te agradecer por coisas tão grandes que o Senhor tem feito. Aleluia, Deus. Pelas bênçãos que o Senhor tem dirigido a cada um de nós, as nossas casas, as nossas vidas, pela saúde, pela vida, pelo ar que nós podemos respirar todos os dias. Nós te agradecemos com o nosso coração e com a nossa sinceridade. Mas também as questões que incomodam a nossa alma, ó Deus, nós colocamos diante da Tua presença e pedimos socorro ao Senhor, porque olhando para todos os cantos e elevando os nossos olhos para os montes, a pergunta nos vem à mente: de onde nos virá o socorro? E ao mesmo tempo, ó Deus, a resposta está dada: meu socorro vem do Senhor. Quem fez os céus e a terra tem poder para resolver questões menores, que são as nossas questões. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus poderoso, nós te pedimos que se dirija a nós e nos ajude, nos abençoe, estenda as tuas mãos e nos levante, porque isso também glorificará o nome poderoso do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez, avançar. Glória a Deus, pode sentar-se, fique à vontade. Nós queremos agradecer aos irmãos que nos honram por suas presenças aqui esta noite. É sempre uma alegria imensa. Eu digo isso com toda a verdade. Receber os irmãos, estar nessa comunhão, podendo juntos adorar o Deus Todo-Poderoso. Eu quero convidá-los para refletir um pouco no texto que está registrado no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 18, a partir do verso 23. Mateus capítulo 18, a partir do versículo de número 23. A epígrafe afirma que esta é a parábola do credor incompassível. Está escrito assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo
e te pagarei. E te pagarei. Ele, entretanto, contudo, porém, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. O lançou na prisão. Vendo os seus conservos, ou seus companheiros, o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e com sinceridade pedimos que fale aos nossos corações, para que Teu nome seja glorificado. Amém. Não é preciso repetir a história que lemos, até porque você prestou bastante atenção que o rei está acertando contas com os seus devedores. E o primeiro que entra em sua sala, o primeiro que entra em sua presença, tem com ele uma dívida impagável. Portanto, de modo metafórico, ele entra despido, ele entra nu diante do rei. Diante do rei, ele é alguém pequeno. Para si mesmo, ele é insignificante. Diante da presença do rei, ele é impotente, ele é incapaz, ele é fraco. Diante da presença do rei, ele é menor do que uma lombriga. Por quê? Ele tem uma grande dívida e não tem com o que saldá-lo. 10.000 talentos é muita grana. Só para que você tenha uma ideia, um talento equivale a 6.000 denários. Cada denário é um dia de trabalhador de um homem comum. Para que o homem juntasse um denário apenas, trabalhando normalmente, ele passaria 20 anos da sua vida para juntar 6.000 talentos, ou seja, um denário. Esse sujeito deve ao rei 10.000 denários. Se ele é um trabalhador comum, ele ia passar, se você acreditasse nisso, vidas após vidas, muitas vidas, e não saldaria a dívida que ele tinha, porque é muita grana. Então quem é ele diante do rei? Ele é um impotente. E o rei diz: conforme a lei, você vai ser vendido como escravo, a sua mulher vai ser vendida como escravo, os seus filhos vão ser vendidos como escravo, para você saldar a dívida. E mesmo assim, a dívida não seria paga. Mas ele se prostra diante do rei e, num ato de desespero, ele diz: tenha paciência comigo, porque eu tudo te pagarei. Como? Fazendo o quê? Então o rei, compadecendo-se da incapacidade, compadecendo-se da impotência daquele sujeito, diz: pode ir embora, que a dívida está perdoada. Porque eu sei que você não tem com o que pagar, e cumprindo a lei sobre você não vai resolver a minha questão, então vai embora. Ele sai dali, impotente, incapaz, despido da presença do rei. Mas quando ele coloca o pé para fora da sala do rei,
o sujeito que estava lá dentro nu, incapaz, impotente, veste uma toga de juiz, veste uma roupa de potência, uma roupa de capacidade, uma roupa de superioridade, e ele encontra um conservo que lhe devia 100 denários. Trabalhador comum, com 3 ou 4 meses de trabalho, saldaria a dívida. E o sujeito sufoca o outro, pega a mão, coloca no pescoço do seu conservo e diz: você me paga, ou então você vai ver. E qual foi a atitude do conservo? Da mesma forma, ele se humilha e diz: tenha paciência comigo e eu te pagarei. Eu te pagarei uma dívida que é pagável. Eu te saldarei uma dívida que é possível de ser saldada. E ele diz: não, você vai para a prisão até que você consiga saldar a dívida. Quem viu a cena e sabendo do que passou na sala do rei, ficou completamente indignado, deu a informação ao rei, e o rei também, indignando-se, disse: você deveria ter tido do outro a piedade que eu tive de você, você não teve. E esse sujeito, cuja dívida era impagável, e que havia recebido perdão, foi desperdoado. E foi entregue aos verdugos, aos atormentadores, para que a sua dívida fosse não paga, não saldada, mas para que ele recebesse juízo pelo seu comportamento. Aqui nós temos, na parábola, de uma maneira mais objetiva, o rei sendo Deus. E o conservo é qualquer um de nós, que diante de Deus é incapaz, é impotente, está absolutamente despido na presença de Deus. Diante do rei, quem somos nós? Quem é o homem diante da presença de Deus? Mesmo assim, compadecendo-se das nossas mazelas, diante do nosso arrependimento, o que é que Deus faz? Está perdoado. Porque você não tem com que pagar, mas o próprio rei pagou a dívida. E aí a gente sai despido da presença do rei. Só que a gente encontra os nossos irmãos, que talvez tenham em algum momento da vida pisado em nosso pé, dito alguma coisa que nos machucou, feito algo que tenha nos comprometido. E aí a gente veste uma toga, a gente veste uma roupa de juiz. E a gente não consegue perdoar o nosso irmão, as ofensas que eles nos fizeram. E lembre-se, em outras oportunidades eu já disse, perdoar não tem a ver com sentimento. Perdoar tem a ver com liberar perdão, é não utilizar-se da vingança. Não estou falando de justiça, estou falando de vingança. Quando Jesus diz: se no íntimo não perdoardes os vossos irmãos, será assim que Deus vai proceder convosco. Íntimo aqui significa que a nossa mente predetermina que na primeira oportunidade que nós tivermos, nós vamos nos vingar daquilo que os nossos irmãos nos fizeram. Perdoar aqui tem relação com alguém veio a você arrependido, pediu perdão, a sinceridade naquilo que foi dito, nenhuma dívida deve ser cobrada. Claro, salvaguarda aquelas questões financeiras, de empréstimos que se faz entre outros, acordos, que metaforicamente é utilizado no texto para falar sobre o perdão nos relacionamentos. No
profundo do texto que Jesus está dizendo é que nós devemos perdoar uns aos outros as nossas dívidas. Mas a parábola de Jesus carrega muitas outras coisas que podem ser analisadas aqui esta noite. O sujeito que sai da sala do rei, despido, e que veste uma roupa de toga, ele está colocando sobre si uma representação daquilo que na verdade ele não é. Dentro da sala do rei, ele é uma figura, ele é uma pessoa. Do lado de fora, ele é uma outra pessoa. Então ele tem aqui uma ação violenta que esconde dentro dele, que esconde aquilo que está no seu interior, algum tipo de enfermidade que não foi curada. Na parábola, de forma mais literal, o rei é Deus, mas na vida pode ser qualquer pessoa ou situação que está nos incapacitando, nos deixando com uma sensação de impotência na vida. Quando a gente se sente assim, às vezes, inferiorizado por alguma pessoa ou por alguma coisa na vida, o que é que a gente faz? A gente veste uma roupa de superproteção para demonstrar que nós somos mais do que aquilo que nós sentimos que nós somos. Então, o que pode ter acontecido com esse sujeito aqui? Primeiro, esse sujeito pode ser qualquer um de nós, quando nós não temos capacidade de lidar com as nossas próprias fraquezas. O que a gente faz? É uma fraqueza que está em mim e que eu não aceito, eu quero negá-la. Eu não posso negá-la diante do rei, porque diante do rei eu estou despido, mas do lado de fora, no teatro da vida, aí eu visto uma roupa que represente do lado de fora aquilo que eu quero ser, mas que do lado de dentro, na verdade, eu não sou. Eu tenho fraquezas, mas eu tenho que mostrar que eu sou forte. Eu tenho que mostrar que eu tenho um potencial, eu não aceito essa fraqueza. Então o que eu faço? Às vezes eu vou projetando nos outros a fraqueza que está em mim, porque eu não soube lidar com a minha própria fragilidade. Então eu vou jogando luz na fraqueza do outro. Eu vou tentando vestir o outro com a roupa que é minha, ou tentando me vestir com uma roupa que não me pertence. Lembra de Saul? Toma aqui, Davi, veste a minha roupa e me representa. E Davi diz: eu não consigo caminhar com as tuas roupas, Saul. Eu prefiro a minha própria indumentária. Saul tenta colocar em Davi uma roupa que lhe pertence. Depois ele vai oferecer sacrifício como se estivesse se vestindo de uma estola sacerdotal, como se ele fosse um sacerdote. Então, ou ele coloca em alguém uma roupa que é dele, ou ele tenta vestir uma roupa que não lhe pertence. Para quê? Para esconder as suas próprias fragilidades, porque ele não consegue lidar com a sua impotência. Ele não tem coragem de enfrentar o gigante. Ele não tem cara para ir para frente da batalha e dizer: vem Golias. Então ele coloca em outro a roupa que lhe represente. Para quê? Para que ele consiga estar disfarçado. Quantas pessoas nos relacionamentos comuns fazem exatamente isso? Ou vestem os outros com as suas próprias roupas, ou então se vestem de roupas que não lhe pertencem, vestem togas de juiz para poder julgar os outros, colocando-se numa condição de superioridade. Diante do rei ele é nada, ele é pequeno, mas diante dos iguais ele se sente superior, ele se sente maior. E aí ele vai projetando nos outros as suas próprias fraquezas para que ele se sinta bem, se sinta melhor com essa situação. Talvez o que acontece com a gente, que poderia acontecer com esse sujeito, é a inabilidade de lidar com as suas próprias carências afetivas.
quando a gente tem uma carência afetiva na vida, quando a gente tem alguma coisa não resolvida no coração, do lado de fora a gente fica com essa luta cotidiana para tentar suprir essas nossas carências afetivas. E aí você vai para o relacionamento de Absalão com seu pai Davi. Tudo que Absalão queria na vida era a atenção de Davi. E era exatamente aquilo que Davi não recebia. A atenção de seu pai. Era um grande rei. Era um grande estrategista militar. Era um exímio guerreiro. Suas lutas eram todas vencidas. A sua habilidade, a sua comunhão com Deus, as coisas que Davi realizava como um guerreiro, como um capitão, como um rei, eram extraordinários. Era um extraordinário estadista. Era um homem que tinha comunicação com outros países. Então, ele foi ganhando vitórias, alcançando, galgando lugares e ambientes que antes Saul não havia conquistado, e poucos reis, ou talvez nenhum rei, na terra havia conseguido o que Davi, com pouco tempo, governando, conseguiu. Ele conseguiu muita coisa no exterior da vida. Mas quando ele vem para o ambiente familiar, a situação é caótica. Ele não consegue dar atenção a tantas esposas e a tantos filhos gerados com tantas esposas. E Absalão está no meio disso. E acontece ainda uma tragédia. Porque a irmã de Absalão, por parte de pai e de mãe, é abusada pelo outro irmão, Aminon. A Tamar é abusada. É envergonhada, é humilhada. E Absalão queria que Davi tomasse uma posição em relação a isso. E Absalão percebe que Davi é completamente omisso àquela situação. Agora, o homem que queria a atenção do pai, queria que o pai resolvesse uma questão e queria estar no lugar do pai para poder, com a autoridade do pai, resolver a questão. E a questão não é resolvida. O que ele faz? Ele mata o irmão para vingar. Foge. Depois, com muita luta, especialmente por parte de Joabe, chefe do exército de Israel, ele é recebido de volta nas proximidades da casa do seu pai. Ele implora pela atenção do pai, ele implora pelo perdão do pai. Ele chega a dizer: me chama para pelo menos me xingar, me cospe, me esbofeteia, mas pelo menos olha para mim, perceba a minha presença, não seja indiferente a mim. Tudo que Absalão queria naquele momento era, da forma que fosse, a atenção do pai. Ele não teve. Então ele tem aqui uma necessidade afetiva que não é preenchida na vida. O que ele faz? Na oportunidade que ele tem, ele quer ocupar o lugar do pai. Ele tomou o trono do pai. Ele tomou as esposas do pai. Ele tomou tudo que pertencia ao pai. E quando ele teve uma filha, ele colocou o nome de Tamar, que é o nome da sua irmã. Como quem estivesse dizendo: olha, Davi não soube cuidar da sua Tamar, que é uma planta frágil, o nome significa isso. Mas eu vou cuidar. Então ele quer ocupar o lugar que o pai deveria ter ocupado. Ele quer ser o que o pai deveria ter sido, mas a incapacidade de lidar com as suas necessidades afetivas o levou à ruína, o levou à morte, o levou a decisões que não deveriam ser tomadas. Às vezes acontece na vida da gente, quando a gente quer preencher o vazio na nossa alma por causa da necessidade ou porque a decisão deveria ser assim, e a gente tenta ocupar espaços que não nos pertencem. Às vezes a gente vai tomando decisões na vida que nos levam a esse tipo de comportamento. Agressividade, tipo de violência,
A incapacidade de reconhecer que, não obstante a tudo que nós temos enfrentado, existe alguém que está olhando para nós, está tentando nos ajudar, que está dizendo: eu sou capaz de fazer você superar o que você não está superando. Terceiro, às vezes o que nos falta, ou que nós temos de sobra, é a nossa incapacidade de lidar com a insatisfação pessoal que nós temos. A nossa própria insatisfação nos leva a ler o mundo de modo inapropriado, equivocado. O irmão do filho pródigo, por exemplo, ele tem tudo em sua casa. Ele tem comida à vontade à mesa, ele tem servos à sua disposição, ele tem um pai bom que lhe ama, mas ele é tão insatisfeito consigo mesmo que o irmão mais novo sai de casa, volta, e quando o pai faz festa pelo irmão que, tomando uma decisão errada, voltou para casa, e ele percebe que o pai está fazendo uma festa, celebrando, como é que ele fica? Bicudo, amuado. Alguém diz: entra para celebrar. Ele diz: não vou entrar para celebrar, eu estou indignado. Por quê? Porque o meu pai fez uma festa para esse meu irmão que deixou meu pai, virou as costas, gastou tudo do lado de fora, agora ele volta e meu pai faz festa. O pai vem para convencer o filho mais velho a entrar e diz: moço, entra para a gente celebrar, teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E o que é que ele diz? Olha o que ele fez e olha o que eu faço. E agora esse sujeito volta, o senhor mata o bezerro cevado, que é aquele gado especial que fica na engorda ali, para tirar a picanha, jogar na brasa. O senhor nunca me deu nenhum cabrito, e esse sujeito que fez o que fez, saiu, voltou e ainda comeu uma picanha da melhor qualidade que o senhor reservou nessa casa. Estou indignado. O que o pai fala? Você sempre teve tudo. E se você pedisse a picanha do bezerro cevado, você teria. Você sempre teve tudo. Então qual é o problema? O problema é uma insatisfação que ele tem, que é tão grande consigo mesmo, que ele não se realiza com as coisas boas que lhe acontecem. Ele fica olhando para o que acontece na vida do outro. Ele se importa mais com o que acontece com o outro do que com o que acontece consigo. Não viu os torcedores do Vasco? Está nem isso o Vasco ganhar. Agora se o Flamengo perder, ele diz: ai. É brincadeira, o torcedor do Flamengo também faz isso. Brincadeiras à parte, às vezes a gente faz esse tipo de comportamento, tem esse tipo de comportamento. Quando a gente, o pessoal do Corinthians é do Palmeiras, né? Tem esse tipo de comportamento quando a gente, insatisfeito com a nossa própria vida, fica se medindo pela vida dos outros. E o que Jesus nos ensina é que a gente deve ser grato pelo que a gente tem. É adorar a Deus pelo que acontece dentro da nossa casa. Olha para a tua família. Olha para as coisas que Deus te deu. Agradeça a Deus por aquilo que você tem, por aquilo que você é. Para curar essa enfermidade, essa doença na vida desse sujeito, duas coisas precisam ser realizadas. Primeiro, é preciso se despir da roupa que não lhe pertence. Que a Bíblia nos ensina a nos vestir de humildade. A gente precisa se vestir com a graça de Deus, se vestir de humildade. Segundo, a gente precisa libertar para ser liberto. Porque o verdadeiro sentido do perdão que Jesus está ensinando é exatamente esse. Perdão significa divórcio. Enquanto você não perdoa, você se mantém casado com aquele a quem você não perdoa. Ele dorme com você, almoça com você,
está em pensamento com você no seu trabalho, o dia inteiro com você, enquanto você não perdoa e deixa ir, você fica algemado, aprisionado àquele a quem você não conseguiu perdoar. Aí quando você sente que a graça de Deus é suficiente para encher a tua vida, então você começa a estar profundamente satisfeito com aquilo que Deus tem feito na sua particularidade. Sem comparações, sem se medir pelo tamanho dos outros, pelas roupas dos outros, pelas conquistas dos outros, mas agradecer a Deus a cada passo que você tem. Porque não se engane. Aqueles a quem você admira e que você acha que são melhores do que você, admiram outros que eles acham que são melhores do que ele. E os que são admirados por eles, admiram outros que eles acham que são melhores e superiores no fim da vida. Aqueles que estão, talvez, no topo dessa escala, olham para baixo e dizem, ai, como eu gostaria de ser aquele que está vivendo aquela vida ali. E aquele que está vivendo aquela vida ali é você, que está achando que tem pouco. Mas alguém está olhando para você e está dizendo que Deus deu a ele, o que Deus deu a ela, é tudo que eu queria na vida. Então a gente precisa de fato e verdadeiramente agradecer a Deus por aquilo que a gente tem, por aquilo que Deus nos deu. E para encerrar a nossa conversa, o Rei, que é Deus, está disposto a passar por cima de todas as nossas fragilidades, a passar por cima de todas as nossas fraquezas, a passar por cima de toda a nossa insatisfação humana e nos perdoar, se a gente, diante dele, com coração sincero, buscar a graça. Se Deus está disposto a nos perdoar. É exatamente isso que ele nos faz esta noite, nos dando a oportunidade de participar da mesa do Senhor, de comer do pão e de beber do cálice do Senhor, de viver a comunhão que nivela todos nós, o corpo de Cristo, cada membro tendo a sua função, é nivelado por Jesus quando todos nós estamos sentados à mesa do Senhor para celebrar a ceia. Não há grego nem judeu, não há romano, não há ninguém que pertença a qualquer país da terra, porque todos nós somos compatriotas dos céus. Paulo diz, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os nossos olhos, a nossa vida, a nossa dependência, os nossos sentimentos devem todos serem trabalhados com o fim, com o propósito de olhar para Ele, de viver para Ele e de glorificar o nome dEle. Se você puder ficar de pé um instante, faça isso em nome de Jesus.